Cristo chegando a Jerusalém, do cima ali do alto do cume das oliveiras, Cristo agora vai olhar para Jerusalém e Cristo agora vai iniciar, Cristo vai chorar naquele momento. Porque Cristo está vendo que Jerusalém havia desprezado a oportunidade de recebê-lo como seu Salvador e Redentor. E aí Cristo vai dizer essas palavras, aflito. Cristo vai dizer assim: olha, Jerusalém, se soubesses do tempo, se soubesses, se conhecesses a ti mesmo, se me aceitasse como Senhor. Mas Jerusalém estava rejeitando a Cristo, e agora Cristo está olhando sobre Jerusalém, e Cristo está vendo que muito em breve haveria de chegar um cerco em Jerusalém, e que aquela cidade passaria por momentos difíceis. O Espírito de profecia vai dizer para nós que por entre o universal regozijo da sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ali, irmãos, os ramos de palmeira, enquanto alegres hosanas despertavam os ecos nas colinas e milhares de vozes aclamavam Jesus como Rei, o Redentor do mundo, ele achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, irmãos, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder havia de vencer a morte, do túmulo chamar os seus cativos, agora Cristo estava em prantos, e não era em consequência de uma mágoa comum, mas senão de uma agonia intensa e irreprimível. Cristo olhando para Jerusalém, entrando naquela cidade, Cristo está em prantos, Cristo sente uma agonia intensa, uma agonia irreprimível, porque Cristo, olhando através dos séculos futuros, Cristo via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um navio naufragado em praia deserta. Nos castigos que estavam prestes a cair sobre os seus filhos em Jerusalém, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que no juízo final deveria se esgotar completamente. A majestade dos céus, ela estava em prantos. O Filho infinito de Deus estava perturbado em espírito, curvado em angústia, amados. E essa cena encheu de espanto o céu inteiro. E ela revela-nos então a imensa malignidade do pecado. Cristo, quando viu o que havia de acontecer, Cristo entrou em prantos. O céu, ao ver a reação de Cristo, os anjos que não possuem a onisciência, que não conseguem enxergar além do tempo, olham para Cristo e vendo a reação de Cristo, os anjos agora ficam ali também perturbados, eles ficam espantados com o que está acontecendo com a majestade do céu, amados. Naquela ocasião, queridos, quando Jerusalém foi tomada, os adoradores, aquele povo que era fiel a Deus, eles eram assassinados diante do altar. O santuário, ele se contaminava, irmãos, com corpos de pessoas mortas. A cidade de Jerusalém foi assaltada, sabe em qual ocasião? A cidade de Jerusalém foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos ali dentro dos seus muros. E foi nessa condição, quando Jerusalém estava cheia, que ela foi cercada, queridos, e o morticínio foi muito grande naquela cidade. O relato vai nos dizer que a fome, por meio da perseguição, ela foi tão alta, a fome era tão atroz, que os homens roíam o couro dos seus cinturões e sandália, a cobertura de seus escudos. Muitos irmãos eram agarrados e mortos com severas torturas. Naquela ocasião, amados, as mais desumanas torturas foram infligidas pelos que se achavam em poder, para que pudessem roubar o restinho de alimento que aquelas pessoas tinham. Milhares pereceram de fome e também de peste. A afeição natural parece haver desaparecido. Os maridos roubavam das esposas, as esposas roubavam dos maridos, e os filhos tomavam alimento da boca dos pais idosos. E a pergunta do profeta, que está escrita em Isaías 49:15, que vai dizer: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta: a mão das mulheres piedosas cozeram
cozinharam os próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha de meu povo. Lamentações 4:10. Que profundo, queridos. Mães cozinhando os filhos para que não pudessem morrer de fome. Você acredita na palavra de Deus? Você consegue imaginar, queridos, a magnitude do momento, a dificuldade do momento que eles estavam passando? O sangue, amados, corria pelas escadas do templo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando: Icabode, foi-se a glória de Israel. Os homens que estavam a expirar de fome, eles reuniam a sua força restante para proferir um grito de angústia e desolação. Os prisioneiros que resistiam ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos dessa maneira. E essa horrível obra prolongou-se até que ao longo do vale de Josafá e no Calvário se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. Amados, o morticínio do lado de dentro era até mais terrível do que o espetáculo visto do lado de fora. Homens e mulheres, velhos e moços, rebeldes e sacerdotes, os que combatiam e os que imploravam misericórdias, eles eram retalhados em indiscriminada carnificina. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveria cair sobre Jerusalém, queridos irmãos, ainda há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Meus irmãos, a profecia do Salvador, amados, ainda há de encontrar outro cumprimento, do qual essa terrível desolação não foi senão tênue sombra. Esse é o início do grande conflito, onde eu e você estamos inseridos. Há momentos difíceis, aguardando por um povo que há de ser trasladado aos céus.